Vivemos momentos de extremismo político, violência, terrorismo e atentados. Recentemente, um candidato a presidente dos Estados Unidos foi alvo de um. Porém, isso é recorrente na história norte-americana. Vários presidentes foram alvos de atentado durante seu mandato. Esse é o tema de hoje de nossas Pitadas de História. Abraham Lincoln foi o primeiro presidente eleito pelo Partido Republicano. Ele governou os Estados Unidos de março de 1861 a 14 de abril de 1865, quando foi morto. Lincoln teve um papel importante na luta contra os separatistas do Sul, conhecidos como os Estados Confederados da América, na Guerra Civil Norte-Americana. Apesar de a guerra ter se desenvolvido por vários fatores, como os modos de produção do Norte, mais industrial, e do Sul, mais agrário, o grande símbolo do confronto foi a disputa pela abolição da escravatura. Lincoln fez do abolicionismo sua bandeira e conseguiu manter os Estados Unidos como nação. Mas havia muita gente insatisfeita com o resultado da guerra, entre eles o ator John Wilkes Booth, um segregacionista do sul do país que atirou contra a cabeça do presidente enquanto ele assistia à peça Nosso Primo Americano, no Teatro Ford, em Washington. Depois de uma fuga dramática, Booth foi morto no clímax de uma perseguição de 12 dias. Outros conspiradores na trama foram Lewis Powell, David Herold, George Atherton e Mary Surratt, que foram posteriormente enforcados. 16 anos depois do fim da Guerra Civil e do assassinato de Lincoln, outro presidente foi alvo de tiros, James Garfield, que governou de 4 de março e 19 de setembro de 1881. O responsável pelos disparos foi Charles Guiteau, um advogado desempregado que atirou 2 vezes contra o presidente. Há suspeitas de que o presidente havia lhe negado uma vaga de emprego, e isso teria motivado o ataque. Mas os tiros não tiraram a vida de James Garfield imediatamente. Ele morreu porque, ao abrir uma das feridas para encontrar a bala, os médicos provocaram uma infecção e hemorragias internas. Ele morreu 10 semanas após o atentado. O terceiro presidente assassinado na história dos Estados Unidos foi William McKinley. Ele governou entre 1897 e 1901. Em 1900 foi reeleito e ainda lhe restavam aí 3 anos de mandato. Mas em 5 de setembro de 1901, o anarquista Leon Solzhenitsyn disparou uma arma contra ele no meio de uma exposição na cidade de Buffalo, Nova York. McKinley chegou a sobreviver por alguns dias, mas os disparos atingiram órgãos vitais. Solzhenitsyn foi julgado e condenado. Durante o julgamento, ele admitiu que a intenção era mesmo matar o presidente e que ele não estava arrependido. Eu matei o presidente porque ele era o inimigo das pessoas boas, dos bons trabalhadores. Não sinto arrependimento pelo crime, disse ele. Veja que loucura. O dia 22 de novembro de 1963 marca o assassinato de John Kennedy. A versão oficial atribui o crime ao franco-atirador Lee Harvey Oswald, que por sua vez foi assassinado por Jack Ruby, 2 dias depois de ser preso. Apesar disso, 50 anos depois, muitos questionam essa tese e defendem que não há certeza sobre os motivos do assassinato e que não se sabe ao certo quem teria disparado a arma que acabou tirando a vida do democrata. John Kennedy foi o 35º presidente dos Estados Unidos e o mandato começou em 1961. Ele estava no cargo e precisou superar um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, lembrado como a crise dos mísseis de 1962. Um ano antes, Kennedy autorizou a invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, protagonizado por um grupo de exilados cubanos anti-Castro. Os 2 episódios alimentaram as numerosas teorias que existem sobre o assassinato de Kennedy. Entre as muitas hipóteses acumuladas em mais de 5 décadas, aparecem envolvidos nomes como Richard Nixon, Lyndon Johnson, que era o vice, a CIA, os cubanos anti-Castro, a máfia e até o governo de Israel. Veja que coisa curiosa. Porém, tivemos outros atentados em que os presidentes tiveram mais sorte e sobreviveram à violência perpetrada pelos terroristas.
né? A primeira tentativa, antes mesmo de Lincoln, de assassinato contra um presidente norte-americano, ocorreu em 1835, quando Andrew Jackson, presidente dos Estados Unidos, deixava um funeral na Câmara dos Deputados. O pintor de casas desempregado Richard Lawrence mirou no presidente e apuxou o gatilho, mas o revólver, para a sorte do presidente, falhou. Theodore Roosevelt era um ex-presidente que fazia campanha para retornar à Casa Branca, assim como o Trump, quando foi baleado durante um discurso em Milwaukee, em 14 de outubro de 1912. Protegido pelo texto de 50 páginas de seu discurso e um estojo de óculos no bolso, ele sobreviveu e continuou na disputa presidencial. Porém, perdeu para Woodrow Wilson. O suposto atirador, John Shank, foi considerado legalmente insano e ficou internado até a sua morte. Franklin Roosevelt foi outro que sofreu um atentado. Ele era presidente, quando foi alvo de tiros em Miami em 1933. O atirador, Giuseppe Zangara, errou Roosevelt, mas matou o prefeito de Chicago, Anton Cermak. O agressor foi morto por eletrocução. Outro presidente no mandato que sofreu atentado foi Harry Truman, que assumiu a presidência após a morte de Roosevelt. Foi baleado em frente à Casa Branca por nacionalistas porto-riquenhos em 1950. Outro atentado foi contra Gerald Ford. Este sofreu 2 atentados. Um feito por Lynette Squick Fromme, uma seguidora do líder do culto Charles Manson, tentou atirar em Ford em Sacramento, Califórnia, em 5 de setembro de 75. 3 semanas depois, Sarah Jane Moore disparou contra Ford em São Francisco. Outro que sofreu atentado nesse seu mandato e sobreviveu foi Ronald Reagan. Sofreu um atentado no dia 30 de março de 1981. John Hinckley Jr. disparou 6 tiros contra o presidente em Washington, atingindo Reagan e 3 outras pessoas. O presidente ficou gravemente ferido, mas se recuperou após uma cirurgia de emergência. As outras 3 vítimas também sobreviveram. Hinckley foi imediatamente preso e mantido sob cuidados psiquiátricos institucionais até 2016, quando foi solto para ser cuidado por sua mãe em casa. O responsável pelos disparos, Don Hinckley, afirmou que tentou matar Reagan para chamar a atenção da famosa atriz Jodie Foster. Histórias curiosas, mas também terríveis, difíceis do mundo político, e você aprende aqui nas Pitadas de História.